of the Opera is here. Oi, eu sou o Grinsauro e no vídeo de hoje eu queria falar dessa junção bizarra que é a música de a música Creep do Radiohead junto com Every Breath You Take, que eu tô tentando mostrar aqui, mas não dá, que é o Fantasma da Ópera, inclusive, essa edição aqui muito bonita da editora Pandorga, inclusive, ninguém tá patrocinando nada, tá? Eu só gostei muito dessa edição, esses detalhes em dourados ficaram muito incríveis e veio também um negocinho, esse aí, eu esqueci o nome, tá? Enfim, um pôster. Eu lembrei aqui de fontes mágicas que falam na minha cabeça. Muito bonito, tá? Eu só queria comentar isso, mas como ninguém tá patrocinando, não vai ter muito tempo de exibição, não. E o Fantasma da Ópera, que é uma obra clássica. Você aí que gosta de mistério, que gosta dessa parte de investigação, saiba que quem deu esse pontapé inicial foi o Gaston Leroux, principalmente com o sucesso que foi o Fantasma da Ópera. Na época, na França, a galera tava falando que não vendeu muito as edições, né, que saía de Fantasma da Ópera, mas depois que fizeram meio que um apanhado geral, né, das coisas, viram que foi um dos livros de thriller, né, Mystery Thriller ali, mais vendidos da época. Então, assim, foi sim um grande nome, né, um grande livro pra começar a vender e a falar desse gênero. Só que, cara, é uma história muito bizarra, é bizarra. Se você pegar pra ver, é absurdo. E nesse vídeo aqui em específico também eu quero comentar, né, como eu fiz essa brincadeira no começo do vídeo, sobre a ópera, né, pra quem quiser curiosidade de ver, vale muito a pena, é muito bom. Cara, eu sei que ópera tem todo um rolê de, é uma ópera e não sei o que. Vale muito a pena, sério, confia em mim, bota lá, pelo menos a música tema, tá, do Fantasma da Ópera, você vai se apaixonar, eu tenho certeza absoluta. E esse livro, diferente das coisas que eu já postei aqui no canal, né, ele é um livro de romance e de mistério, com uma pitada de investigação policial, mas não tão policial, porque não são policiais que fazem, mas tem umas questões, assim, que ele traz principalmente da época, né, que se passa, obviamente, numa ópera, e a gente tem, então, esse mistério, né, desse fantasma que habita a ópera de Paris. Isso, na verdade, eu cheguei até a ver que eram fatos reais que aconteciam, então o Gaston Leroux, ele acaba pegando coisas reais que aconteceram, né, que nem a queda do lustre que acontece, é um fato real que a real aconteceu. Enfim, mas ele pega esse fato e ele coloca dentro do livro, trazendo o personagem do Fantasma da Ópera, e ele também traz o fantasma como sendo uma pessoa que realmente vivia na época e que houve um acidente, né? Houve um incêndio na ópera, e é esse cara que estava na realidade. Tanto que no começo dessa edição tem meio que uma entrevista, né? Tem o prólogo ali também do Gaston Leroux, e ele fala muito sobre ele ter ido visitar, ele ter visto os ossos, ele ter sabe, visto ali a ópera que aconteceu. Ele bateu na parede do Camarote 5 e ele viu que era uma parede oca. Então, cara, é muito doido, porque eu fiquei me questionando se aquilo realmente era real. Eu queria ir lá e bater na parede pra ver se realmente era oca. São muitas coisas, muitas faces que acontecem dentro desse livro e dentro da história, né? E vamos falar um pouquinho mais da história, que é sobre um cara, né? A gente tá acompanhando, na verdade, uma ópera que ela tá sendo trocada, né, de dono. Nessa troca de donos, os donos antigos falam, cara, deixa o Camarote 5 livre, porque o Camarote 5, ele é do fantasma. E os novos donos, eles obviamente riem muito da cara desses donos antigos, né? E eles ignoram meio que isso. E aí começam a surgir algumas cartas, começam a acontecer que nem a queda do lustre, né? De fantasma exigindo o Camarote 5. E aí que a gente começa um pouco desse mistério dentro da ópera. Depois desse mistério que tem dentro da ópera, a gente tem algumas das personagens, né, sendo apresentadas. A personagem mais importante que a gente tem dessa história é a Christine Daae, que ela é basicamente uma moça, né, que ela não é uma protagonista ainda, ela só tá ali como uma cantora B, digamos assim, né, ela tá fazendo a parte eu realmente esqueci o nome agora, mas do coro, basicamente, só, né, ela não é uma vocalista, uma lead singer, né, uma vocalista principal, ela tá ali na ópera e tudo mais, e aí o fantasma começa a mandar algumas cartas falando que ela deveria fazer as atuações principais, sabe? Ela deveria cantar as músicas principais porque ela tem uma voz angelical. Numa dessas, né, o Raul, né, ele ouve uma conversa da Christine Daae no camarim dela, né, falando com alguém e cantando, né? E ele fica com essa pulga atrás da orelha dele, ela tenta perguntar ele tenta, né, perguntar pra ela sobre o que era que ele tava falando, que ela tava falando, né, e tudo mais. E ela não quer contar pra ele o que tá acontecendo. E depois de um pouco de insistência, ela fala pra ele que, na verdade, o que tá acontecendo é que o anjo da música apareceu pra
ensinar pra ela, né, como cantar, né, e trazer toda essa beleza pra dentro aí da música, e falando que a voz dela era angelical. E esse fantasma da música é muito legal porque é uma história antiga que o pai dela contava, que todo músico, né, todo musicista, todo cantor, ele em algum momento recebia a inspiração e a visita do fantasma da música. Só que o pai da Christine Daae veio a falecer um pouco antes, né, ela tinha falado com ele e falado, pai, quando que o fantasma vai aparecer pra mim? E ele falou, bom, assim que eu morrer, eu vou lá e vou pedir pra ele vir aqui te encontrar, né? Então ela acredita que essa pessoa que tá falando com ele é o anjo da música. E a gente tem então nesse meio termo, né, que a gente tá tendo essa história do Raul e da Christine, que estão ali conversando, né, já estão meio se apaixonando. Na verdade, o Raul, ele é mais apaixonado por ela do que ela é por ele, né? E esse amor dela por ele vai crescendo ao longo do livro, né? É mais natural, digamos assim, não é construído já. E a gente tem, né, do outro lado, a gente tem a galerinha que tá comandando, né? Que tá aí deixando a ópera viva, digamos assim, né? Eles estão investigando o que tá acontecendo no Camarote 5. Então eles começam a fazer, por exemplo, tentar fazer algumas armadilhas, tentar entrar, né, no camarote, enfim, não deixar o fantasma entrar, e aí o fantasma começa a ficar bravo. Tanto que tem uma questão até com a moça que tá arrumando, né, com a faxineira, que não é nem faxineira, mas é a mulher que toma conta, né? Eles demitem a mulher porque ela realmente acha ali que o fantasma existe, porque ela, enfim, já conversou com ele, mas nunca viu, né? Já esqueceu uma vez a sombrinha dele dentro do camarote, aí no outro dia ela devolveu, enfim, sumiu do camarote. É bem interessante essas interações das pessoas da ópera, né, com o fantasma. É bem legal como ele trabalha isso. E aí, então, esses donos, né, eles decidem demitir essa moça, e no outro dia, a moça que eles colocaram, né, pra comandar o Camarote 5 e pra tomar conta, acaba caindo o lustre e matando essa mulher. Então a galera começa a ficar muito mais chocado de que o fantasma da ópera ele realmente existe, e aí começa uma investigação de quem é esse fantasma da ópera. E aí, né, a gente também tem a Christine com o próprio fantasma. Ela começa a ter meio que umas visões, né, uns sonhos ali. Ela começa, tem uma parte do camarim dele que tem um espelho, né, dele não, mas dela, né, que tem um espelho, mostrado bastante na ópera, inclusive, né, não somente no livro. Bom, então é isso aí. Acontece muita coisa doida, a Christine falando com o fantasma, o Raul tentando conquistar a Christine pra fazer com que ela saia e fuja com ele, a galera tentando investigar o fantasma, né, tentando encontrar esse cara. Começam umas investigações policiais, tem um cavalo roubado no meio de toda essa história, muito doido. E então a gente tem aí depois o sequestro da Christine, tá pulando mais pro final. E eu não vou falar muito detalhes sobre isso, né, mas eu queria aproveitar e puxar essa parte em que o fantasma ele sequestra a Christine pra falar sobre os temas que são trazidos em O Fantasma da Ópera. E como eu comentei lá no começo, né, que ele é uma mistura da música Creep, do Radiohead, junto com Every Breath You Take, né, do The Police, se eu não me engano. É porque, né, exatamente, se você pegar essas músicas, né, o Creep, ele representa bastante o que o fantasma da ópera tá falando, né, que ele se enxerga como uma pessoa ali que é estranha, que todo mundo, que ninguém gosta, né, ele se vê mal perante a sociedade, porque a face dele é deteriorada. No livro, inclusive, é bem bizarra a narrativa da face. Essa é uma coisa que é bem diferente da ópera em si. Na ópera eles pegam mais leve, um pouco com a caracterização física do fantasma, mas no livro, então, a gente tem esse fantasma que ele tem medo da visão social e ele acaba querendo alguém porque ele quer estar junto com alguém. Então a gente tem esse romance extremamente tóxico, e aí que entra a música, né, do The Police, que é exatamente sobre isso, sobre a cada lugar que você tiver. É uma música bem stalker, né, eu vou estar lá, não importa toda a respiração que você tomar, eu vou estar te olhando. Então, assim, é bem esse nível. E começa a escalar o nível de bizarrice, sabe? E é bem insano os acontecimentos que vão tendo depois. Tem principalmente umas questões do fantasma, ele não aceitar que outras pessoas, né, que a Christine possa amar outras pessoas, ele não aceitar também que a Christine possa não amar ele, por mais que ele tenha ajudado ela com a música, né, ele realmente ajudou ela a cantar melhor, porque ele foi ali o professor, né, e ele tinha noção, ele tinha conhecimento musical. Então são trazidos esses temas bem pesados, principalmente sobre machismo, né, sobre abuso de mulher e tudo mais. É um livro muito pesado, e eu confesso que depois do meio do livro, né, isso aqui não é spoiler, tá? Porque eu acho que é uma história muito conhecida aí, que, né, depois do meio do livro, onde você sabe que o fantasma não é mais um fantasma, ele é uma pessoa,
o livro ele decai um pouco o ritmo, tá? Eu sinto que ele fica bem mais lento, bem mais devagar e vai dando assim uma falta de vontade de ler. Eu confesso que foi a parte que eu mais demorei pra ler. E é um livro bem curto, tá? Mas foi um livro que assim bateu bastante depois do meio, porque parecia que perdia um pouco essa dinâmica, porque estavam tentando contar muita histórias que não faziam tanto sentido. E falando um pouco, né, eu fiz algumas anotações aqui sobre o impacto cultural que teve sobre essa obra. Eu já comentei um pouquinho no começo que ela foi uma das que abriu espaço, né, para você ter mais obras ali falando sobre essas questões mais pesadas, né, de thriller, de mistério e principalmente a exploração mais psicológica que a gente tem dentro do próprio fantasma, né, que eu comentei, de ele ser uma pessoa bem perturbada, era algo que a gente não tinha muito na época. E também outra coisa que a gente traz é o cenário parisiense para dentro desses livros, né? A gente traz realmente um cenário real pra dentro de cada livro, então deixa de ser aquela coisa totalmente fictícia. Até na época as pessoas achavam que era algo que realmente tinha acontecido, que é o que o Gaston Leroux ele deixa aparecer, né? E é bem legal ver toda a estética barroca que existe dentro, né? Principalmente quando a gente tá falando dos túneis que existem embaixo da ópera, né? Aqueles túneis que ainda existem lá. Ele traz até algumas questões, assim, porque meio que o livro ele vai sendo narrado de duas formas, né? A gente tem a história que o Gaston Leroux tá contando e junto com isso ele vai meio que dando os insights dele. Inclusive, bem no final, ele tem uma entrevista, né? Com o Persa, né? Que ele fala que ele tem. E é aí que a parte que a gente fica, enfim, fica pensando se é verdade ou não, que o Persa é um dos personagens que ajudou o Raul a encontrar o fantasma da ópera e salvar a Christine Daae. Então ele fala que ele teve essa entrevista, que ele foi na casa do Persa e conversou, né, tanto com ele quanto com o Raul, e aí você fica com essa ideia, né, se aquilo realmente aconteceu, né, pelo menos não talvez naquela magnitude. E a gente tem então essa mistura do personagem, né, do eu lírico dentro da própria história. Isso é bem legal, isso é bem interessante, né, não só do eu lírico, que é quem conta, mas sim do próprio autor, né, dentro ali da história, que nesse caso são as mesmas pessoas, mas enfim. A gente teve essa mudança de paradigma, né? Sem contar que a ópera em si foi uma grande mudança dentro de tudo, né? Eu acho que a gente sai um pouco dessas óperas clássicas e a gente traz uma ópera que ela é baseada numa obra mais literária. Sem contar que é um sucesso aí que vai até hoje, né? Minha namorada comentou aqui comigo agora de pouco que teve aqui em São Paulo, relativamente recente. Então, assim, é algo que até hoje tá fazendo bastante sucesso, então é bem legal se você quiser dar uma olhada. Se você gosta, né, desse vibe mais mistério, assim, vale bastante a pena. É um livro que talvez seja um pouquinho mais difícil de ler pelas coisas que eu falei depois do meio da história, mas é um livro que vale muito a pena independente, eu acho que só pela cultura, por tudo que ele traz de você ver esse início, né? Até por isso eu imagino que ele seja um livro mais difícil de ler depois que você descobre o mistério em si, né? Porque depois que você descobre o mistério em si, que ele tava colocando desde o começo, aquilo vira uma história mais linear, mais, tipo, vamos encontrar, vamos pegar o fantasma, né? Vira, tipo, quase um pegue o pombo do Muttley lá, os vigaristas e Muttley. Tirando o nível cômico, né, da história. Mas é um livro que vale bastante a pena dar uma olhada. Ele é bem rapidinho, então se você não conhece, vai ler. Se você conhece, deixa aí nos comentários o que você acha dessa obra. Se você tem alguma outra recomendação pra me dar desses livros clássicos, você gostaria que eu lesse aqui, também aproveita e deixa aí nos comentários. Não esquece também de compartilhar esse vídeo se você quiser com alguém, dá like. Enfim, se inscreve no canal se você gosta de livros. Acho que é uma boa coisa pra você estar inscrito no canal. Sempre tô postando coisas sobre livros, então. E é isso, eu espero que ele não fique dentro da mente de vocês, assim como ele ficou na mente da Christine. E é isso, um abraço e até a próxima.